O que podemos aprender com Warren Buffett na sua conferência que ocorreu nesse sábado? Nesse vídeo eu separei 7 pontos importantes que ele dá sua resposta sobre finanças e economia. Pessoal, bem-vindo novamente no canal. Meu nome é Douglas Gomes e você está no Capital Sem Risco, onde eu ensino você a aprender mais sobre os riscos dos seus investimentos. Então, se você quer aprender mais sobre os riscos, então já se inscreve aqui embaixo e já vai dando o like no vídeo. E bora lá! Warren Buffett foi perguntado sobre sua posição de caixa, onde ele tem muito dinheiro. Então, na sua visão, ele não tem ainda uma grande posição de caixa, apesar de, para nós, parecer que é muito, mas para ele não é. Então, ele não tem uma grande posição de caixa e ele normalmente considera que é necessário ter pelo menos 20% dos seus investimentos devem estarem alocados em caixa, em dinheiro no caso, porque assim você consegue, nas suas palavras, você consegue construir uma fortaleza financeira, que assim você acaba não tendo medos financeiros no futuro do que pode acontecer. E para ele nunca sentiu medo financeiro. Agora, se você perguntar para ele como que as ações, como uma ação X, Y ou Z vai se comportar no futuro, se você falar que daqui a 20, 30 anos, ele vai falar que sim, que eventualmente as ações elas vão performar, elas vão ir bem se você pensar nesse longo prazo. Agora, se você fizer a mesma pergunta e falar para ele se a ação vai ter um lucro, vai ter um retorno daqui a 1, 2 ou 3 anos, isso já é uma incerteza e ele não vai poder dar essa resposta. Na sua outra pergunta que fizeram foi justamente o fato da sua empresa estar reduzindo, não estar performando tão bem em 5, 10 ou 15 anos em comparação com a S&P 500. Então, ele falando, ele mostra que o tamanho da empresa realmente faz com que seja difícil você conseguir performar acima. Afinal, quando você tem um número enorme, quando você tem uma empresa grande, você não consegue liquidar suas ações de uma vez só, fazer uma compra enorme, porque você vai estar dando sinais ao mercado. Então você não consegue fazer essas grandes movimentações de dinheiro. Então se você quiser liquidar uma ação, como foi as ações das empresas aéreas, você vai ter que separar ela em tempos, em semanas, então você vai acabar não tendo um preço médio tão favorável para você. Então é por isso justamente que empresas grandes não conseguem performar tão bem em comparação a um índice, e é no caso da empresa de Warren Buffett. Só que ele fala que 99% do seu dinheiro está na sua empresa, e ele ainda fala que ninguém consegue ter uma performance tão boa na área de energia e na área de seguros como ele. Foi perguntado também na área de petróleo. Simplesmente ele disse, $20 o barril de petróleo, isso aqui não vai funcionar. E agora as empresas de petróleo estão com um estoque tão grande que vai demorar um certo tempo para que elas consigam vender todo esse estoque num longo período de tempo. Então vamos acabar vendo preços baixos por mais e mais tempo nessa área de petróleo. Também ocorre um risco de perda de capital para justamente essas empresas, esses bancos estão emprestando dinheiro para as empresas de petróleo. Se elas não conseguirem pagar, vai ter uma perda de capital daqui para frente. Pergunta número 4. Então, foi perguntado a ele sobre a taxa de juro negativa, porque afinal o banco está reduzindo cada vez a taxa de juro. E a resposta dele foi, esse é um dos cenários que nós vamos ter que ver para crer. Porque essa é uma das grandes questões econômicas e agora vai ser a melhor oportunidade de a gente ter essa resposta. Como é que nós vamos conseguir reduzir a taxa de juros, colocar dinheiro no mercado e ainda assim não ter inflação? Então essa é uma das grandes perguntas e esse é o momento que nós vamos acabar vendo como que o modelo financeiro vai se comportar no futuro. Na quinta pergunta foi perguntada a sua opinião sobre o governo americano, se ele tem chance de, no caso, não pagar as suas dívidas no futuro. Então, em sua resposta, isso não é um problema, porque o governo americano ele está emprestando na sua própria moeda e também o governo americano possui as impressoras. Então, devido a isso, ele não vê um problema que o governo americano não vai pagar. Porém, tem uma outra pergunta, que é justamente se a moeda vai poder acabar perdendo o seu valor, o seu poder de compra no futuro. Isso pode acontecer, mas isso é uma outra pergunta que exige também uma outra resposta. Na sexta pergunta, eu acredito que seja uma das perguntas mais interessantes que foram feitas, que é na área de buyback, que é quando uma empresa
recompra as suas ações. Em sua resposta, as empresas elas devem permanecer, elas devem ter o dinheiro para fazer com que o negócio cresça num longo prazo. Quando que a empresa deve utilizar buybacks? Que é quando o valor da ação, no caso o valor de mercado, está abaixo do valor real da empresa. Assim, a empresa vai fazer o que? Ela vai recomprar as suas ações, forçando com que o preço da ação suba, deixando investidores todos felizes porque o seu negócio está dando retorno. Então é dessa forma que é utilizado buybacks. Porém, tem muitas empresas que hoje em dia não utilizam dessa forma. Eles pegam e fazem engenharias financeiras para forçar com que o valor da ação suba, porque afinal muitos executivos são bonificados pelo valor da ação. Então eles fazem todas essas engenharias financeiras. E nesse caso ele estava alfinetando a Boeing, que começou essa engenharia financeira de buybacks a partir de 2012 e 2013, que eles continuaram comprando as suas próprias ações para forçar o preço para cima. Eles gastaram 43 bilhões de dólares para fazer isso. Então, quando eles tiveram problemas do 737 MAX, que foi há 1 a 2 anos atrás, e agora nessa recessão, eles não tinham os 43 bilhões de dólares em caixa para conseguir ficar tão líquida e, no caso, não ter problemas. Em suas palavras, essa engenharia financeira é uma coisa estúpida. E a sétima pergunta foi sobre a venda das companhias aéreas. Mas para essa pergunta eu fiz um vídeo específico para isso e estou colocando aqui do lado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse resumo das perguntas e respostas para o Warren Buffett e até a próxima!